Boa tarde a todos. Meu nome é Marina. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estava escutando as palavras do professor Clay e realmente não se administra o que não se controla. E um dos itens, só para terminar de falar do assunto do PMI, que ele tocou no começo, a questão a maior parte das ideias morre porque o planejamento não é bem feito, né? E ainda assim existe um documento que eles indicam que a gente faça no final, que é o Lessons Learned, que é tudo aquilo que deu certo e que não deu certo para você aprender para os próximos projetos. E isso funciona muito bem para a gente. O caso da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, a instituição que eu estou aqui representando, é bem similar à história que o professor Clay contou. Quando a gente começou, realmente não existiam no mercado ferramentas de gestão, de EAD, que nos atendessem. E também era muito interessante porque se dizia que a EAD se fazia com a equipe multidisciplinar, mas todo mundo esquecia de colocar o administrador. Ia morrer, mas todo mundo esquecia de colocar o administrador. Felizmente a Faculdade da Grande Fortaleza se lembrou, me chamou, e eu passei a coordenar o Núcleo de Educação à Distância com esse desafio de integrar áreas que eu realmente não tinha muita familiaridade. A área da tecnologia, da pedagogia, da educação, produção de material e tal. E a faculdade fica aqui mesmo em Fortaleza, esse é o campus, no bairro João 23, um pouco mais afastado. Tem 9 anos agora, a gente tem autorização nacional, a gente vem trabalhando com os programas de formação pedagógica de docentes. E eu vim trazer um pouquinho dessa história da gente, o nosso estudo de caso aí para vocês, a nossa caminhada. Como foi que a gente chegou em EAD, né? Na realidade, quando a gente entrou nesse negócio, eu digo negócio hoje com mais segurança, de poder falar dessa maneira, né, de instituição privada, a gente precisava administrar, e não se administra o que não se controla, voltando. E a gente transformou a caderneta do professor, aquela de papel, em um software eletrônico. Então, aquele F que se transformava no P, o 3 que se transformava no 8, a gente transformou num software eletrônico e colocamos uma ilha multimídia dentro de cada sala de aula. A partir dessa primeira ideia, quer dizer, desse primeiro controle que a gente podia ter, que era de presença, de nota, confiabilidade das informações que vinham de dentro da sala de aula, a gente foi tirando outras informações dessa caderneta eletrônica. Presença digital. Na instituição a gente trabalha com presença digital desde 2002. A gente passou a integrar a caderneta eletrônica, material didático, para os próprios alunos do presencial. E passamos a vislumbrar na educação à distância a possibilidade de realmente atuar no setor, já que no presencial a gente já estava com sala de aula virtual, com planejamento, com caderneta eletrônica, com ilha multimídia, professores todos já digitalizados no mundo digital, e alunos incluídos digitalmente. Então a gente entrou na educação à distância com a ideia de universalizar essa educação que a gente vinha ofertando. E aí veio a seguinte pergunta: mas o que é que a gente quer com EAD? O que a gente queria mesmo era colocar um processo de ensino-aprendizagem à distância. Como é que esse processo de ensino-aprendizagem pode acontecer à distância? Para isso eu precisava ter um professor que tem um perfil um pouco diferente do professor do presencial. Eu preciso ter um aluno que também não tem o mesmo perfil do aluno do presencial, às vezes não tem, realmente. Eu precisava ter um local que acontecesse esse processo de ensino-aprendizagem, que a gente chama hoje já claramente de AVA, Teleduc, sala de aula virtual, Moodle, Solar, o sistema que for de sala de aula virtual. Eu precisava de um material didático, seja ele em DVD, em CD-ROM, impresso, convergência de mídias, o que fosse, eu precisava disso. E dentro do conceito, seguindo os princípios pedagógicos que a instituição acredita, do binômio conceitual de EAD, professor e aluno separado no tempo e no espaço, né? Seguindo esse binômio.
Porque online a gente consegue isso, mas via transmissão, normalmente o aluno continua tendo que ir ao polo. Então o aluno tem que estar num lugar, né? Ele tem que estar lá naquele lugar. Então a gente seguiu dentro desse princípio pedagógico. Nosso objetivo era que esse processo de ensino-aprendizagem acontecesse. E esse material didático, seja o formato final que for, normalmente ele vem de um professor conteudista, coordenador pedagógico, coordenador de curso, parâmetros curriculares, passa por um revisor, por uma editoração, por uma logística. Essa figura é até muito honesta. Foi realmente a primeira figura que veio à cabeça, a primeira figura que fez. Eu fiz questão de nunca nem corrigir, né? Ainda dei meio mal feitinha aí, mas a ideia era essa: colocar um processo de ensino-aprendizagem à distância. E aí a gente decidiu fazer um curso modular, que o módulo dura 28 dias, que o aluno escolhe a seleção de módulos que ele quer fazer no período de 1 a 10 e sempre começa no dia 15, sempre termina 28 dias depois. Por que isso? Porque eu preciso fazer o famoso ensalamento, né? Então eu preciso ter uma data limite para colocar os alunos na sala. A gente fez a transição do presencial para a distância bem pausada. Então, se no presencial tem uma matrícula no começo do semestre e o aluno seleciona as disciplinas, aqui a gente faz isso todo começo de mês. Então, todo começo de mês a gente recebe a oferta e coloca os alunos em sala. E a unidade mínima, no caso, seria o nosso módulo. Cada módulo desse, ele possui uma sala de aula virtual, possui o professor, que a gente chama tutor, mas é o professor mesmo, o aluno tem acesso ao currículo dele, só ele atende aquele número máximo de 40 alunos, ele conhece a pessoa que ele está efetivamente falando do outro lado, certo? E a sala de aula virtual e o encontro presencial por mês, certo? Então, do mesmo jeito que o aluno chega numa instituição presencial, entra no campus, vai para o bloco dele, entra na sala, aqui ele vai para a salinha virtual dele com os coleguinhas, com o professor e com o material didático. Mesmo conceito. Tem que ser assim, né? A gente começa dessa maneira. E aí a gente vai começando a detalhar, né? Eu tenho um módulo que é uma sala de aula virtual com o professor tutor durante 28 dias, que são 4 semanas, 7 dias. Eu tenho um material didático feito em 2 unidades, cada unidade com 5 temas. E eu tenho um desenvolvimento, né, e aí passa por muito estudo, de que esse conjunto de atividade semanal com esse material didático gera 20 horas de estudo à distância. O material didático, que já seria outra definição da instituição, a gente prefere trabalhar com CD-ROM, apesar de nominar várias outras tecnologias, por uma simples questão de convergência de mídia. No CD-ROM a gente consegue colocar vídeo, texto, imagem. A gente não precisa colocar o aluno conectado na internet para fazer download, facilita para o aluno. E, é claro, o custo é mais acessível do que imprimir o material. A gente opera o canal universitário, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar o nosso estande, o primeiro pavimento ali ao lado da lanchonete. Então, a gente tem a facilidade de produzir vídeos e a gente passou a ter mais experiência fazendo videoaula, aula temática, aula disso, aula daquilo, todo tipo de aula de campo, aula dentro, que for para estar colocando nesse material didático para estar trazendo sempre mais inovação ao aluno. E aí vem o design do sistema, né? Porque quando a gente fala assim, ferramenta para a gestão do processo de AD, né? Mas a ferramenta ela vem sempre do princípio da instituição. Se a sua instituição é uma instituição que não acredita, sei lá, não posso falar nada aqui, é complicado, todo mundo dá. Mas se a sua instituição tem um princípio pedagógico que ela não abre mão, a sua ferramenta tem que corresponder ao seu princípio. Você não pode se adaptar à ferramenta. A ferramenta tem que se adaptar à sua gestão e à maneira de como você enxerga esse princípio pedagógico que você possui. Então, a gente faz o design do sistema com a interface para o usuário, a parte do banco de dados e o próprio processo. Outra, da administração. O sistema, um sistema de informática, ele se encaixa na linha estratégica da instituição. E ele se encaixa dentro de um processo que já existe. Não pode o próprio sistema gerar o processo. Não é assim que funciona. Primeiro você decide como é que funciona e depois você coloca um sistema para otimizar aquele funcionamento do que você acredita.
E aí a funcionalidade do nosso sistema é, cadastro a gente deixou bem aberto. Eu cadastro o tipo de curso, cadastro o tipo de nota, cadastro o tipo de documento, tipo de titulação, tipo do que for. Por exemplo, se eu tenho um curso, se eu vou dar um curso para bombeiro e vou passar a exigir uma determinada documentação X, o sistema está aberto. Eu não preciso ir lá no programador e dizer, olha, agora inclui a documentação tal. Não, eu vou lá no tipo de cadastro e coloco a documentação que eu quero passar a cobrar naquele curso. Outra, o MEC lançou hoje, por exemplo, um curso que agora não é sequencial, nem tecnólogo, sei lá, um terceiro, um quarto tipo de graduação. O sistema está aberto, eu vou lá e cadastro isso. Não preciso ir no programador e tal. Inscrição online, aquilo que ele estava dizendo, eu não posso querer estabelecer um processo na distância se a pessoa tem que ficar indo na instituição. Então, a inscrição online, via boleto bancário, cartão de crédito e essa inscrição a gente faz o gerenciamento do processo seletivo também. Ou seja, eu vejo os alunos que estão na espera, eu vejo os alunos que estão na espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, então, por polo, por curso, por tipo de curso, pelo que for, para quê? Para estar sempre otimizando para formar aquela turma. Início de curso, a mesma coisa, tem o que a gente chama de calendário acadêmico dos cursos à distância, do mesmo jeito que o presencial tem, data de prova, data de vestibular, data de matrícula, isso a gente tem tudo à distância. Então, a gente, a partir do relatório que vem do gerenciador de processo seletivo, a gente decide iniciar um curso. A oferta de módulos também é uma oferta sugerida que o sistema dá. Se eu estou dizendo hoje que tem 35 alunos iniciando o curso de arte e educação, e esse curso tem 18 módulos naquela sequência, depois que eu tiver 15 módulos, cada um no mês de turmas diferentes, o próprio sistema vai me dizer, esse mês você tem que ofertar esses módulos. Claro, é uma sugestão, por isso que a gente chama oferta sugerida. Por quê? Porque pode vir a calhar de ninguém querer aquele módulo, de uma turma juntar com outra e tal, então a gente faz a oferta manual, ou a gente direciona a oferta. Lotação de alunos nas salas de aula virtual, aquele famoso ensalamento, né, do presencial. A presença digital. Então, mesmo os momentos presenciais do à distância, que a maior parte dos nossos cursos possui realmente os 25%, o aluno se dirige ao ponto e ele dá a presençazinha digital dele. Ele, o professor e tudo. Para quê? Para a gente ter a certeza que naquele ponto, aquele processo, aquele encontro presencial está acontecendo no momento. Histórico escolar, como todos os outros serviços de secretaria, protocolo eletrônico, aluno presencial campus, nem ao polo ele precisa. Aliás, nenhum dos nossos polos é autorizado a dar nenhuma documentação na instituição. Qualquer documentação que o aluno precisa, ele entra no sistema, requer e vai via correio para a casa dele. Só falha que o correio entra em greve, viu? Mas o resto funciona perfeitamente. E os relatórios, que aí tem relatórios, né? De todo jeito. Curso, ponto, coordenador, trancamento, abandono, tudo que você imaginar desses relatórios acadêmicos que a gente costuma utilizar para a administração. Eu não enfatizei no caso, eu não enfatizei no caso a parte financeira, mas o que eu mais gosto desse sistema, inclusive o nome dele é Gestão Integrada, é porque a gente não precisa combinar ele com nenhum outro. Ele já faz acadêmico, já faz a parte do site, já faz financeiro, já faz tudo, chama-se Gestão Integrada. O que a gente deixou, né, por opção, veio de fora, veio a sala de aula virtual, que a gente adota o Teleduc, que a gente fez o sistema conversar com essa sala para tirar todos os relatórios que precisa. Por que a gente deixou aberto? Porque a gente sabe que alguns parceiros não gostam, ou alguns professores, alguns coordenadores, mas agora eu não quero Teleduc, agora eu quero Moodle, eu quero Solar, porque agora esse aqui está me atendendo mais, esse está me atendendo menos. Então, a gente estuda a sala de aula virtual e adapta as tabelas do banco de dados ao sistema, e aí esse sistema passa a funcionar com outra sala virtual, seja ela qual for. E isso tudo retorna ao aluno via aluno online, que é o sistema que tem isso aí. E o aluno online oferece para o aluno módulo em andamento, com data de início, fim, sala de aula virtual, os dados pessoais para ele manter atualizado, financeiro, tudo que ele pagou para a instituição e a forma de que pagou, cartão de crédito, boleto bancário. Aquisição de módulos, se naquele período de 1 a 10 ele quer fazer 2 módulos, ótimo. Se nesse mês ele não quer fazer, excelente, o mês que vem ele faz. Então a gente dá realmente essa flexibilidade para o aluno.
o suporte técnico e o controle acadêmico que funciona via o protocolo eletrônico realmente. O aluno pediu segunda chamada, pediu declaração, pediu o que ele precisar à distância, ele pede via a mão. Essa é a carinha, a interface do usuário do nosso sistema, do TOT. Os meninos do DTI muito modestos, realmente muito modestos, disseram que é o TOT, porque é o mestre dos mestres, pai da sabedoria. No princípio a gente estava assim, realmente muito empolgado com EAD, pioneiros do Estado e tal. A gente foi construindo esse nosso sistema aí, essa realmente é a nossa interface. Gente, muito obrigada. Eu tentei fazer assim, uma rapidinha, né? Na verdade são 5 anos de história, teriam inúmeros outros detalhes. O que vocês precisarem, eu estarei à disposição ainda nos próximos 2 dias no estande da FGF. Como disse ali no primeiro papel lá, mas não. Bom, boa tarde a todos. Como o Paulo me apresentou, eu sou André Trono. Eu sou da área de linguística aplicada, ensino de línguas materna e estrangeira. E eu tenho essa experiência agora com a FGF na produção de vídeo para ensino de língua portuguesa em nível médio. Além de trabalhar também no grupo de educação à distância da FGF, que trouxe também bastante subsídio para que a gente pudesse colocar essa proposta, que é um projeto que compõe um projeto maior, que é o Com Digital. São várias instituições do Brasil que produzem materiais, conteúdos digitais multimídia. Você pode abrir, por favor, a apresentação? E nós, então, temos dentro do Com Digital o projeto de produção de conteúdos digitais multimídia em vídeo e áudio para o ensino de língua portuguesa em nível médio. Eu vou mostrar, então, um pouquinho do projeto do vídeo, né, e o que seria esse projeto como um todo. Então, o próximo slide. Então, essa é a cara, né, do nosso projeto. É uma série, né, com esses personagens principais. Um comandante, que seria o mentor, o líder do grupo, o facilitador da aprendizagem, e 3 jovens que vivem experiências diferenciadas e aprendem sobre e na língua portuguesa de um ponto de vista externo, né? Então a gente coloca eles como vindo de um outro planeta para ter essa experiência com a língua portuguesa como se fosse de fora, um olhar diferenciado para a língua. E daí então a reflexão e a análise sobre o que língua nós falamos, que produções textuais nós participamos e as formações discursivas que praticamos, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então a ideia do planeta também foi pensada dessa maneira. Então é uma produção da FGF, a PEC, junto com o Instituto Atlântico, JLS, o Estúdio Ararena, que é responsável também pelo áudio, então, que responde a esse projeto com digital do Ministério da Cultura e Tecnologia e do MEC, da Ciência e Tecnologia e do MEC. Então, a gente chama de projeto Paideia, que é o nome da nave, né, língua portuguesa, que produz conteúdos em áudio e vídeo, como eu disse, na área de língua portuguesa para ensino médio, faz parte do digital e tem como, por favor, tem como objetivo, então, fomentar repositórios de objetos educacionais para subsidiar a prática docente e contribuir para a melhoria e a modernização do processo de aprendizagem na rede pública de ensino básico. Então, pode passar. A proposta é fornecer objetos, oferecer subsídios para a melhoria do ensino na rede pública. Mas está disponível, então qualquer pessoa interessada, ou professor, ou aluno, ou outras pessoas interessadas pode utilizar o material. Não só em nível médio também, né? A gente tem já experiências com material de professores que usaram no nível superior ou até no nível fundamental também. Nossos objetivos específicos são favorecer a inclusão das novas tecnologias nas escolas com o objetivo de enriquecer as aulas de língua portuguesa, favorecer a integração de mídias e de
conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares, porque é um vídeo que tem propósito de ser usado no laboratório de informática e, a partir daí, então, a interação com outras mídias, né? Isso a gente oferece num suporte teórico e metodológico para o professor, como ele pode utilizar esse recurso nas aulas dele. E daí a questão da interação à distância, né, o grupo de autores e o grupo de professores do outro lado. Promover o ensino da língua de maneira contextualizada, e esse é o nosso grande desafio, né? Trabalhar sempre a língua dentro do contexto, nas situações de comunicação funcional quanto escrita, e apontar direções alternativas para a formação continuada dos professores do ensino médio, oferecendo suporte teórico e pedagógico para a implementação dos materiais. Então, o projeto ele é estruturado em 15 eixos temáticos que são divididos em 3 unidades cada. Então, cada unidade tem um áudio, um vídeo e um guia. Então, o áudio e o vídeo também já são encaminhados para serem usados complementarmente. Agora, isso fica a critério, né, do professor, que vai escolher e trilhar o seu caminho pelo material. É um material de apoio, apesar de contemplarmos todos os conteúdos pressupostos do ensino médio em língua portuguesa, né, de uma perspectiva moderna, que seria de gêneros, de fala e escrita, polifonia, intertextualidade, que são definidos até de uma maneira que ainda não está bem colocado nos PCNs, vamos dizer assim, uma proposta nova, e a gente tenta fornecer esse suporte teórico para os professores, para lidar com esses conteúdos desse ponto de vista, né, que é o que tem sido discutido na linguística aplicada e na linguística moderna, e que serve de apoio, né, para a prática pedagógica do professor, e que aponta caminhos para que ele integre o vídeo com outras mídias e use o laboratório de informática. Né? Então, a gente tem 15 eixos temáticos, com 3 unidades cada, então seriam 45 capítulos, tá? Então eu vou mostrar hoje para vocês um produto desse, um capítulo de 10 minutos. Cada um tem 10 minutos, o vídeo tem 10 minutos, o áudio tem 10 minutos também dividido em 2 blocos, mas a proposta é que seja trabalhado ao longo de uma aula de 50 minutos na rede. Então, esses 15 eixos temáticos, esses 15 temas, né, eles têm esses títulos, que a gente chama episódio, né, no vídeo. Que língua é essa? Cada tribo tem sua língua. A língua portuguesa é nossa. Que língua é essa? Sim, a proposta é a nave está chegando no planeta, então está vendo aquela língua de fora. Que língua é essa que se fala, né? Tem um distanciamento. Que língua é essa que se fala? Português. Que língua é essa entre as outras, né? Depois, cada tribo tem sua língua, eles já vão percebendo que a língua, ela varia. Então, a gente tenta tratar da língua como um fenômeno dinâmico, que varia no tempo e no espaço, né? E prestigiar essas variações. Entre uma delas seria uma eleita como a norma culta, mas sem colocar uma melhor que a outra. Então é um cuidado que a gente tenta trazer isso para o material e ainda assim contemplar os objetivos do ensino de língua portuguesa em nível médio, que é proporcionar ao aluno essa aprendizagem da norma culta, para que ele realmente também possa participar desses espaços, né, dessa ação social. Boa tarde a todos e a todas. Essa é a terceira vez que a gente participa dessa mesa, e eu comentava ontem com o professor Lito que a gente fica muito alegre quando alguma ideia, é claro que nem todas as ideias são aproveitadas, mas quando alguma ideia ela toma corpo e toma forma, e partiu daqui dessa conversa que a gente tem entre os colegas mantenedores. Essa certificação que a Pearson agora se propõe a fazer, a chamada da ABED, a ABED é quem faz, a Pearson, exatamente, a ABED é quem faz. Ela é uma semente, ela, na verdade, ela não é, ela é o começo, ela é uma semente que a gente está plantando para que, a longo
a um prazo longo, a gente possa colher os frutos dessa proposta de longo prazo que a gente vem fazendo, em que a ABED ela se torne não só essa instituição de fim científico, mas ela também possa nos ajudar em determinadas tarefas que o MEC hoje é quem toma a frente. O MEC hoje, o que é que ele é? Ele é o regulador, ele é o operador e ele é o supervisor. Pois é. Então, ele é tudo. Então, como é que ele próprio se fiscaliza? Como é que ele próprio se regula? E a gente tem uma sensação exata que, quando eles falam em educação no país, eles dividem em pública e privada, quando nós sabemos que a necessidade do país é uma educação única. Quer dizer, a demanda que existe, o que tem que se resolver no país é uma educação com os parceiros, que são os parceiros públicos, e da LDB para cá, os parceiros privados. Né? Nós entramos não para dividir, mas sim para reforçar, para poder atender a demanda na área de educação. Eu preparei alguns tópicos aqui, para eu não me perder, são guias, são só 4 slides, não tem muito o que está escrito. Tá? Então, o que é que a gente precisa para operar bem, pelo menos no mundo empresarial? Regras bastante claras. Nós temos que ter leis bastante claras. Tá? O que é que a gente se depara hoje? Eu gosto de citar sempre as coisas reais que acontecem conosco, porque elas não são passíveis de dúvidas. O exemplo claro nosso aqui hoje, você tem um Conselho Nacional que estabelece as resoluções e os pareceres. Tá? Isso cria uma confusão, principalmente na educação à distância, incrível. Por exemplo, nós operamos aqui uma resolução 297. A partir dessa resolução 297, que é de 97, você tem vários pareceres, tá certo? Que interpretam essa resolução de forma diferente. O que é que acontece na ponta? Um monte de questão judicial. Tá? Muito rápido, prático, que é o que vem acontecendo. Então, enquanto a gente não tiver regras muito claras, quer dizer, esse negócio de baixar a portaria de manhã e daqui a 3 dias ter outra portaria, você ter pareceres em cima de resolução. Olha, eu sou conselheiro, tive o meu voto vencido numa resolução. Um mês depois, eu recebo ou provoco uma consulta para mim. E eu continuo com aquela mesma opinião que tinha, embora eu tivesse sido voto vencido. Tá? E isso, na prática, o que é que acontece? O aluno, muitas vezes, ou alguém muitas vezes está se sentindo prejudicado, entra com o parecer no lugar de entrar com a resolução, porque não revoga a resolução, se eles não concordam. Tá? A outra, para que você tenha... Eu comparo isso sempre como um bom espetáculo que a gente vai assistir de futebol, para ficar assim, muito claro. O que é que eu preciso? Eu preciso ter boas regras para o meu juiz poder mediar o jogo. Eu preciso ter um bom campo de futebol, senão um campo esburacado eu não vou poder deixar que os 2 times joguem. E eu tenho a operação que é feita com os players, com os jogadores. Eu preciso de bons jogadores, que aí é o pessoal, os professores e os gestores da educação. Pode mudar o slide. Então, vamos ver o que é regras claras. Eu proponho como regras claras que o setor precise ter uma agência reguladora. Tá? É uma coisa que o pessoal da educação não gosta muito de ouvir. Você não passe o slide sem eu pedir, não, senão vai atrapalhar. Essa agência, o próprio Ministério da Saúde tem, a área de saúde já tem uma agência reguladora para a saúde. Tá? É onde você vai retirar do MEC, e o MEC vai passar a ser também regulado através dessa agência. Tá? É uma semente que a gente está plantando. Quer dizer, estou propondo aqui, para a gente comece a pensar que o Brasil
a exemplo de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, funciona com agência reguladora, tá? Onde você vai traçar essas regras do jogo, que aí elas ficam isentas do operador. Hoje, quem está fazendo a regra é o próprio jogador. Tá? Quem está fazendo as regras hoje é o próprio operador, que é o MEC. É o próprio avaliador, que é o MEC. Então, eu estou fazendo regras para mim. Tá? Na hora que você tiver uma agência reguladora isenta, tá? Ou pelo menos não fazendo parte do mesmo corpo, porque isenta também não vamos sonhar que não vai ser nunca, mas pelo menos não fazendo parte do mesmo corporativismo, a gente obtenha talvez um resultado melhor do que esse que nós estamos tendo agora. Pode virar agora. Belo Horizonte, Rio. A infraestrutura física que a gente precisa, tá? É o que todos nós sabemos. São bons prédios, bons laboratórios, bons centros de convenções, belos auditórios, para que você possa desenvolver a atividade de educação, que é o que a iniciativa privada, nós todos temos, que podemos dizer que somos exigidos e ofertamos muito mais do que o poder público oferece nas deles. Se vocês entrarem numa instituição pública, vocês vão ter oportunidade de ir no banheiro, não tem papel higiênico, coisa que o aluno não admite na nossa instituição. Ele entrar que não tem sabão para lavar as mãos. E aqui eu coloco a questão que ela está por trás, é que todo esse crescimento que teve na educação no país, ele não teve nenhum tipo de incentivo. Para todos os outros setores, se os senhores verem agora a crise, essa crise que teve agora, né, que o Lula chamou de marolinha, tá? A indústria foi logo beneficiada, cortaram logo o IPI. Tá? E será que nós não estamos no meio dessa crise também? Será que o nosso setor não passou por essa crise? Será que os nossos alunos continuaram com poder aquisitivo de poder pagar as mensalidades? Será que a nossa folha não afetou quando nós tivemos um decréscimo? Ou nós passamos isentos da crise? São coisas que a gente tem que parar para pensar e parar para cobrar que nós devemos também, nós fazemos parte também do todo, e se tem crise para todos. Pode passar. A infraestrutura tecnológica, tá, é quase que uma obrigação do governo, esse incentivo a hardware, desenvolvimento de software, tá? Os acessos de boa qualidade e baixo custo. Se é que nós estamos desenvolvendo, hoje, não só a educação à distância, mas a educação presencial também, hoje, todos os sistemas, a gente está em cima disso. Nós temos que ter incentivo, não só para aquisição, incentivo para operação, incentivo de acesso. Vocês já fizeram a conta de quanto se paga de acesso de boa qualidade na instituição, para que a gente possa oferecer uma página na internet para o aluno, um acesso online, tá? Um e-mail que a gente oferece, tudo isso em nome da educação. E nós não temos nenhum incentivo para isso aí. Quer dizer, precisa ter projetos, tanto do Ministério de Ciência e Tecnologia como do Ministério da Educação, para que a gente possa desfrutar também, tá certo, da condição de você poder, tá certo, melhor atender, e com a participação do governo, já que são impostos que nós estamos pagando e que ele está sendo desenvolvido por uma parte da sociedade que nós achamos também que ele tem que ser desenvolvido para as nossas instituições. Eu tenho discutido isso internamente e a gente tem que sair da prioridade social para a gente ser uma prioridade estratégica. Quer dizer, na hora que a educação passar a ser olhada estrategicamente no país, então a gente vai ter uma visão completamente diferente e se vai ter uma aplicação completamente diferente de recursos para a área de educação. Pode virar. A terceira parte é a da operação. Tá? Os gestores já, por iniciativa nossa, sugestão, ideia, no fórum do ano passado,
sensibilizamos aqui a ABED para que fosse criada uma certificação para os que operam a educação à distância. Tá? Essa certificação ela já é exigida na prática. As ISO estão por aí todas as empresas que querem ter algum processo de gestão mais aprimorado, eles já vão para a ISO. Essa ISO exige um mínimo de capacitação para o pessoal que opera, e nós acreditamos que essa certificação ela é importante para que você obtenha, lá na frente, uma educação de qualidade. Pode ir mais para frente. Os professores. Formação, eu dividi aí em formação e capacitação. Ora, o que nós sabemos é que nós não temos professores, nem quantidade, tá certo? E muita gente discute a qualidade. Mas a quantidade, que é um tema mais fácil da gente conversar, ora, se o governo tem o ProUni, tá? Que é um prêmio do Enem, quem faz a prova do Enem ganha uma bolsa do ProUni, e eu tenho a necessidade, o governo tem a necessidade de ter professores, ou nós mesmos temos dificuldade de termos professores, de fazermos professores, por que não o ProUni não privilegia para quem quer ser professor para as licenciaturas? Tá? No lugar de ele estar pegando dinheiro, formando médico, advogado, administrador, se a necessidade dele, do Ministério da Educação, é um programa do Ministério da Educação, por que ele não usa o próprio ProUni? Se ele tivesse usado, lhe garanto que essa demanda já estaria praticamente resolvida. Alguém se arrisca a dizer por que o ProUni não foi utilizado ou não é utilizado maciçamente na formação de professores? Eu tenho um palpite, não sei se é, mas é só uma desconfiança. Entra uma parte ideológica muito forte. Quer dizer, os professores têm que ser formados em escola pública. Porque aí eles vêm com a carga ideológica muito alta. E nós que operamos, porque quem é o aluno público? O aluno público é o que frequentou a escola privada de qualidade. Quer dizer, frequentou a escola privada. Por que ela é de qualidade? Quando você está no ensino médio, por que o que tem qualidade é o privado? E quando você passa para o terceiro grau, o que é de qualidade é o público. Tá? Porque nós ainda estamos operando, somos muito jovens ainda no terceiro grau. Tá? E, em pouco tempo, nós seremos melhores como somos melhores no ensino médio. Agora, nós precisamos a formação de professores e precisamos de incentivo para a formação de professores. Né? A capacitação e atualização permanente para esses professores, ou outros professores que já existem, através da educação à distância. É a proposta que eu faço, que você, permanentemente, você vai ter que estar treinando e você vai ter que estar colocando, reciclando o seu time. Quem faz o atleta é o treinamento. Quem faz as boas práticas é o exercício da prática. Tá? Então, a proposta aqui na parte de operação. Então, aí eu fecho o quadro dos 3 itens. Tá? Boas regras, o bom campo de futebol, as boas instalações, inclusive, têm que ser incentivadas. Tá? Até saiu agora, uns 2, 3 dias atrás, um programa que o BNDES iria financiar aquelas que tivessem o IGC, algum índice desse aí, em determinado nível. Pode passar. E os alunos? Tá? Como é que nós poderíamos melhorar os alunos que chegam no terceiro grau? Tá? Nós recebemos hoje todos os alunos. Você, para ir para o terceiro grau, você só precisa de uma coisa. É ter o segundo grau. Se você tiver o segundo grau, você pode fazer o terceiro grau. Mas já que nós instituímos o Enem, já que o governo instituiu o Enem, e o Enem está premiando com o ProUni aqueles melhores alunos, tá? Por que ele não passa uma régua? Ele diz assim, olha,
acima de ou abaixo de 6 ou 7 ou 5, não pode fazer o terceiro grau. Tá? Porque aí eles estariam, sim, me colocando, eu sei que tem colega que não concorda, porque acha que vai diminuir o mercado. Mas a gente precisa trabalhar em cima de qualidade também. Se só 5% no Nordeste e 12% no país dos jovens de 18 a 24 anos vão para o ensino superior, então não há por que ter essa preocupação que eu vou diminuir esse universo para entrar no terceiro grau. Tá? Esse universo, não é isso que vai mexer nesse universo. Eu só tenho aqui no Nordeste, aliás, aqui no Ceará, eu só tenho 4,5% dos jovens de 18 a 24 anos que vão para o terceiro grau. Tá? E no Brasil, esse número é em torno de 11%, 12%. Então não vai mexer no mercado, não. Pode ficar tranquilo que não mexe no mercado, não. Isso aqui serviria também para a primeira prova de entrada do ENAD, aquela prova que a gente faz para ter o ingresso. Eu não preciso fazer 2 provas. Por que eu estou gastando dinheiro com 2 provas? Uma do Enem e outra do ENAD. Quer dizer, ele já é a régua. Olha, instituições, nós estamos entregando vocês aqui um aluno com esse perfil. Tá? Lá na frente, então, ele faz outro perfil. Tá? O perfil de saída. Mas ele não me entrega nenhum perfil de entrada, deixa isso a meu critério, tá? E eu não vou fechar a minha instituição por falta de aluno. Então, nos força a receber qualquer nível de aluno. Tá? E ainda aplica uma prova, tá? Em seguida, que é a prova de entrada do ENAD. Mas vamos para frente. E aí vem a avaliação. A avaliação que é feita hoje pelo MEC, o IGC. Eu também tenho dois casos de IGC para a gente refletir. O primeiro IGC que saiu ano passado, tá? Nós temos uma instituição aqui do estado de Pernambuco com 20 mil alunos, tá? Que teve o IGC dele com a nota 1 ou 2. Vocês não imaginam o prejuízo que essa instituição deve ter tido. Tá? Porque essa conta do IGC, essa equação aí, qualquer número que você colocar, as instituições federais estão bem, sai bem na foto. Tá? Ele foi feito para isso. Tá? Para dizer que as instituições privadas, tá? A gente tem que se matar para estar com o IGC acima de 3, 4 ou 5, mas qualquer uma das federais, qualquer número que você colocar esse IGC para eles, dá acima de 3. Então, você pega essa instituição do Pernambuco, teve prejudicado a instituição com 20 mil alunos, teve IGC, andou aí pela justiça, não sei o quê, mas não adianta nada. A resposta que o MEC deu foi uma resposta polida, dizendo assim, não, isso tem todo ano, para o ano você tira um IGC melhor. Tá? O IGC deste ano, ainda não pedi para você mudar, não. O IGC deste ano, tá? Aqui no Ceará teve um negócio interessante, muito interessante. De uma instituição que ninguém, uma instituição, nós temos hoje 38 instituições aqui em Fortaleza, só em Fortaleza, privadas. Das 38 instituições, todas tiraram 3 ou abaixo de 3. Mas teve uma que não é tradicional, não é conhecida, uma instituição nova, tirou 4. Tá? Sabe o que aconteceu com o IGC? Ninguém acredita nesse IGC. Ele caiu no descrédito. Como é que é? Tem instituições aqui com 80 anos, tem 4 instituições aqui com 80 anos. Tá? Tirou, essa daqui vem de onde? Caiu de onde? Instituição, não sei o quê. Não é que ela seja ruim, não. Estou dizendo que ela é ruim, não. O que eu estou querendo dizer é que esse IGC aí, ele precisa ter trabalhado, porque ele vai influenciar diretamente no resultado financeiro das nossas empresas, na credibilidade. Então, como nós deixamos o ano passado a primeira semente que a gente precisa qualificar para ter uma
uma mão de obra melhor, mais qualificada, para que a gente possa trabalhar mais próximo de um resultado satisfatório. Aí o meu auxiliar ali já antecipou, eu proponho que a ABED comece a pensar em que ela seja o avaliador externo. Acabar com a avaliação interna, o MEC, ele mesmo se avalia, e ele passe como uma instituição que não é operadora do sistema, que tem uma base científica sólida, tá? E que ela possa fazer, então, uma avaliação e a gente passe a ter um ranqueamento, já que eles querem ter um ranqueamento, porque aí, então, as federais vão ser tratadas da mesma forma que as nossas instituições privadas são tratadas. Nós vamos ter a mesma visão. Quer dizer, é um avaliador externo, isento, com critérios claros, porque esses critérios, então, passarão a ser discutidos, porque esses critérios do IGC, nós não sentamos na mesa para discutir esses critérios, não. São a bolsa de índices que nós não sentamos na mesa para discutir. Mas eu lhe garanto, se tiver um avaliador externo, tá? Seja a minha proposta é que seja a ABED, não sei se é porque eu sou muito amigo do professor Lito, mas eu tenho certeza que não é porque a ABED tem uma base sólida, científica, séria, que poderia ser muito bem o avaliador externo. Nós teríamos oportunidade de, junto com as pessoas, com os representantes do governo, das federais, discutir essa fórmula desse índice e que todos nós passássemos a ter uma avaliação igual por igual. Nós não estamos pedindo nada diferente, não. Nós estamos pedindo uma coisa para ser igual para todo mundo. Tá? Por que eu tenho que ser diferente? Porque eu privilegiei uma fórmula matemática. Eu sei fazer uma fórmula matemática que privilegie. Qualquer um sabe fazer. Entendeu? Então, eu estou citando 2 casos aqui no Nordeste de IGC, não cito mais, porque não tenho muita curiosidade. Isso, para mim, ele incomoda, mas ele não é significativo. Tá? Do estado de Pernambuco, no primeiro aquele IGC, e esse ano aqui no estado do Ceará, que todos ficaram dizendo, mas como? Que IGC é esse? De onde é que vem? Como é que é calculado? Como é que é feito? Como é que apresenta um resultado desse? Bom, eram essas as considerações que eu queria fazer esse ano aqui para os senhores e colocar em reflexão. É claro que ninguém está pretendendo nem mudar o mundo, nem criticar, nem nada, mas a evolução das coisas a gente tem que contribuir, tá, para que possa ser melhorado. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Dr. Marcos Formiga, profissional que eu conheço e respeito pela inteligência brilhante, pela capacidade de articulação, de formulação, em diversos campos da vida pública, e agora, com prazer, vê-lo aqui presidindo essa sessão e dando a sua contribuição valiosa nesse congresso da ABED. Eu quero saudar a todos e quero me permitir fazer essa saudação em nome de 2 pessoas. Em primeiro lugar, o professor Lito, nosso patrício por adoção, e a quem o Brasil agradece dedicar a sua vida hoje à educação à distância, sem muito sacrifício, porque ele faz isso de uma forma tão prazerosa e em particular, deve estar muito feliz com o sucesso desse evento, e isso tudo nos dá a certeza que nós teremos muito mais caminho a andar na educação à distância brasileira. E quero também saudar de modo especial o professor José Liberato, pela visão de futuro, pela atitude de vanguarda, no investimento em educação à distância, aqui no Nordeste brasileiro, no Ceará, feito com uma equipe de muito valor e cujos resultados ele já começa a colher e, sem dúvida alguma, serão muito valiosos para o Ceará e para o país. Me coube falar sobre um tema que, a princípio, pode ser pretensioso, porque falar sobre a importância da educação à distância no Brasil do século XXI
exigiria muito mais do que 25 minutos e certamente uma competência bem maior. Mas, com certeza, nós vamos tentar especular sobre o que nós vivemos. Nós estamos num congresso que chama a atenção pela diversidade, chama a atenção pelas inovações tecnológicas que nós estamos vendo, mas principalmente pelo que a gente vê no rosto de cada um, esperança, alegria e quase a certeza de que nós estamos no caminho certo, num país cuja a redemocratização, a anistia, o impeachment do presidente foram movimentos criados assim na sociedade. E eu vejo muita analogia no que acontece na marcha da educação à distância. Neste país que talvez experimenta o seu melhor momento na história. O Brasil, no século XXI, ele é protagonista da cena internacional, ele é membro do G20, ele faz parte dos BRICS e talvez seja o melhor dos BRICS. Eu não estou falando nem do risco Brasil, que de novo ele recebeu o grau do investimento. E dizem até que já vai ser quinta potência, tomara. Mas o que é fantástico foi a travessia que o país fez no século XX. No início do século XX, o Brasil mal tinha saído da escravidão. O último a sair, 500 anos de história, 400 anos de escravidão. Uma república recente, ou seja, politicamente muito instável, um país rural de agricultura de subsistência, 17 milhões de habitantes, 10% urbanos, 5 cidades com 100 mil habitantes no início do século. São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Recife e qualquer outra, Salvador. E, do ponto de vista do conhecimento, um país completamente analfabeto. Isso 1900, que na história da Europa é ontem. No início do século XX já é uma potência econômica e também hoje, graças a Deus e tomara que continue, nós temos uma estabilidade política e vivemos o maior tempo de democracia. E com uma coisa muito boa, nós vamos ter eleição agora na internet, o que significa com total liberdade, o que significa que muita coisa boa vem por aí. É um país que já fez o que muitos países ainda estão enfrentando, a travessia de se tornar urbano, que é um custo muito grande. O Brasil tem 84% da sua população urbana, o que significa que este é um fator importantíssimo para avançar muito mais. Afinal de contas, a cidade é o estágio superior da civilização, é na cidade que se dão as manifestações mais sublimes, mais relevantes do espírito humano. Tem uma condição privilegiada em termos de futuro, porque tem segurança hídrica e tem segurança energética. Até aí, maravilha. Porém, nós entramos no século XXI com um grande passivo social. Esse país maravilhoso, quinto em população, nono ou oitavo em economia, mas qualquer dos dois lugares é honroso, é o 70º no IDH. Entre 192 países, nós ficamos no lugar 70, na economia nono. O que há? Agora, aí vai ter eleição boa, nós reclamamos do político. Quando o Marcos Formiga disse que eu tinha militado na política, eu vi aí qualquer coisa e sempre me chama a atenção como a população vê o político, e na política é que está a solução de tudo. Mas 60% dos eleitores tem fundamental. Então, para eles, ética é pão do espírito. Há coisas muito mais prosaicas, imediatas, e numa hora dessa, uma troca qualquer está valendo. E pior é que nós temos que entender que política é a arte e a ciência de cuidar dos superiores interesses coletivos. Nesse país de 193 milhões de habitantes, só 13%, 25 milhões, contribuem com o imposto de renda. Ainda dizem que a classe média cresceu demais, mas como? 13% só no imposto de renda? E aí, e a crise? Por que não foi forte no emprego? Ora, 50% trabalha no mercado informal e 15% trabalha no governo, 35% é que estava a perigo. Então,
também não... Agora vem pior. 44 milhões na Bolsa Família. Isto é o atestado de óbito da educação no Brasil. Com certeza, se todos eles tivessem, pelo menos, o básico completo, não tinha Bolsa Família. E no início do século XXI, nós ainda temos algum problema. Nós temos uma violência endêmica, sobretudo nas grandes cidades. Nós temos uma elevada mortalidade infantil, juvenil. Antes era infantil, entendeu? Hoje é juvenil. E é juvenil por quê? Porque estão fora da escola. E outra coisa, há uma macrocefalia na distribuição da população. Nós temos 11 cidades com mais de 1 milhão de 1 milhão de habitantes. 36 tem mais de 500 mil, mas temos mais de 4 mil municípios com menos de 20 mil habitantes. E quando o município tem menos de 20 mil habitantes, já é difícil ter vida inteligente. E aí, como levar saúde, levar educação, sem usar os avanços da tecnologia, inviabiliza completamente. Isso tudo pode estar representado, esse passivo social, nesse quadro. Na educação infantil, nós temos 36% da população na faixa. Aí eu reclamo que a evasão e a reprovação. O cérebro se forma nos 6 primeiros anos. O garoto que vai para a escola sem nunca ter passado por isso, quando chega, o que acontece? Não acompanha. E aí? Então, por que num país como esse, a criança de 0 a 5 não é prioridade? Se ela não é prioridade, o resto é demagogia. Mas nós temos 94, 95, 97, cada um tem um número. No fundamental, tudo bem, tem a evasão e tudo mais. Só que nessa faixa do fundamental, que é de 6 a 14, tem 500 mil analfabetos ainda. PNAD agora, 2008. E ensino médio, aí é o drama. Tem vaga para metade da população na faixa. E olha que ensino médio, quando procura emprego, é porteiro, é zelador, por mais respeito que eu tenho ao profissional, isso, a limitação é o estudo. Se a metade ficar fora, nós estamos oferecendo o jovem à disposição do crime. Porque ele está querendo o quê? Um tênis de grife, uma calça de marca, um celular, uma moto, e a única certeza que ele tem, se ele não tem emprego, não tem qualificação, a única certeza que ele tem é que ele vai ter tudo isso, se tomar de quem tem. Pós-graduação, olha, nós temos 5 milhões de estudantes na universidade. E aí, nós temos este quadro de matriculados na pós-graduação, nós temos 140. E titulados no ano isso com os dados de 2007, nós temos 42. E aí é difícil, uma coisa mínima, e, porém, dentro dos critérios de ranqueamento, de avaliação, tem que ter mestre e doutor. E tem que ser tudo tempo integral, dedicação exclusiva. É um quadro que não fecha. E até falseia a avaliação, porque inviabiliza que outras instituições possam contar com gente com maior titulação. E qual é o cenário do século XXI? Cenário conservador. Nós procuraríamos superar essas deficiências. Ou seja, nós faríamos o caminho que na administração disse, nós vamos ser eficientes. E aí, é o que se diz, a educação à distância é muito importante para universalizar. É muito importante para incluir. E é muito importante para requalificar. Isso é só eficiência. E, aliás, eu quero dizer que me incomoda muito quando se fala em inclusão. Ora, há no país um Estado de direito. A educação é direito. Ao lado de outros direitos fundamentais. Incluir é um ato generoso de um governo ou de governos que se acham realizadores.
Na verdade, a proposta não é incluir. A proposta é procurar desenvolver, que significa dizer, garantir que cada um possa prover as suas necessidades. E garantir muito mais, garantir que todos tenham o direito de definir o seu destino. Então, este cenário conservador, que a gente acha impossível atender a todo mundo, universalizar, é conservador. Por quê? O cenário que nos interessa é um cenário desafiador, onde eu vou além da eficiência, eu vou atrás da eficácia. E a eficácia na educação dá à educação à distância o papel importante de ser um fator de inserir o Brasil no inevitável mundo novo. Alguma coisa parecida com o que a professora Susan falou e com o passeio que fez aqui o professor Robert Cohen. O que seria esse inevitável mundo novo? Bom, o mundo novo é globalizado. Aliás, quem é contra, puxa, mas Cristo foi o primeiro. Cristo, a primeira coisa que ele falou foi da humanidade, que todos somos irmãos, e numa circunstância dificílima do ponto de vista geopolítico vivida por ele. Essa globalização, cada vez mais, é um fato, é um fenômeno, é indiscutível. Cada vez mais, o mundo é digital. E eu, por exemplo, que não sou nativo, faço um esforço enorme para me naturalizar, porque senão morri. E o mundo tem uma nova ordem política, que nós estamos vendo nesse século. O que significa? Democracia, direitos humanos. Isso tudo faz parte da nova ordem política. O mundo tem uma nova ordem econômica, e depois da crise muito mais. Competitividade é a palavra de ordem. Competitividade em quê? Produtividade, qualidade, sustentabilidade. Isso tudo tem uma importância enorme no mundo de hoje e cabe ao Brasil se inserir neste mundo. O mundo também tem uma mudança radical do ponto de vista social. Existe hoje uma nova família cuja composição e cuja hierarquia a gente não pode nem imaginar onde vamos chegar. Existe hoje um novo jovem que é lúdico, que é multitarefa, tá, ao mesmo tempo fazendo um trabalho no MSN, no computador, e se alguém aparecer ainda está disposto a atender na televisão e tudo. Esse jovem, ele chega na sala de aula, o professor Liberato gosta de dizer isso, o garoto chega na sala de aula com milhares de horas de televisão. Já cresceu mais um pouquinho, passa o dia no computador. Como suportar hoje a educação que vem sendo dada? E há quem diga que os alunos são agressivos. Será que aquele ambiente que hoje nós oferecemos não seria para ele um ambiente inóspito? E o que seria, nesse novo mundo, a nova educação? Os princípios são indiscutíveis. Hoje ninguém vai mais questionar a necessidade de respeito à diversidade humana, seja de raça, seja de credo, seja de opção sexual, seja o que for. A convivência com o pluralismo das ideias, as crenças, as opções políticas, a formação de uma identidade planetária é cada vez maior pela busca dos conhecimentos, pela responsabilidade social. A Amazônia é um exemplo muito claro disso. Cada vez mais, nós vamos buscar essa identidade planetária. Uma responsabilidade socioeconômica, outra característica que a nova escola deve oferecer. Uma formação política. Aí eu queria parar um minutinho. Olha, política é também ciência. É impossível que o jovem, na escola, não tenha tido uma formação política, eu não estou falando partidária, estou falando política. É impossível que ele consiga ser um bom cidadão. Afinal de contas, quando alguém chega numa cidade, se torna urbano, ele se torna também contribuinte, ele se torna trabalhador, ele se torna consumidor, ele se torna eleitor. Tudo isso exige que ele seja um ser ativo politicamente. Aliás, quero lembrar até para os professores de história que na Grécia Antiga, idiota era aquela pessoa que não participava da política. Hoje tomou outras conotações, mas há uma analogia muito próxima. Além disso, o jovem hoje, dentro da escola, ele tem que ser preparado para competir e para compartilhar.
e aí vem sociedade, wiki, essa coisa toda. Mas o que é mais importante na escola de hoje é que nós temos que lidar com a multiplicidade da informação, com o domínio de linguagens. De repente chega no Enem, aí o cara vai ter que interpretar gráfico, saber tabela, cartoon. Aprendeu onde? Pois não. Outra coisa importantíssima. A escola hoje tem que trabalhar a autonomia intelectual. Cada vez mais as pessoas têm que saber que a informação é apenas o subsídio do conhecimento. E outra coisa, a escola tem que pôr na cabeça do aluno que a educação é um processo contínuo. Quem entrou na educação vai ser sempre um eterno aprendiz. Se nós formos rapidamente dizer o que é a educação brasileira hoje, nós vamos dizer que é tardia. De fato, primeiros movimentos, década de 30 para cá, coisa desse tipo. E mais, até mesmo quando se falou do milagre brasileiro, o grande milagre é que o Brasil foi uma potência econômica do período sem ligar a mínima para a educação. É, ainda hoje, um privilégio de segmentos elitistas. É desatualizada. E quem está dizendo isso é o novo Enem, que agora está combatendo uma escola enciclopédica, uma escola que primava pela memorização e procura conexão de saberes e tudo mais. E tem uma gestão burocrática e normativa. E que, com certeza, esse é um traço insuportável que o tempo, e está próximo, vai cuidar de resolver. Ainda no século XXI, nós temos que observar que a solução virá com a educação à distância. Não tem como fazer a nova educação através do processo tradicional. A eficácia virá pela educação à distância. E o que se observa no Brasil, que a educação à distância no mundo real tem um crescimento vertiginoso, nós vimos aí fora. Cada vez mais nós estamos vendo que todas essas plataformas, o PC, o iPhone, o Google, tudo isso são plataformas usadas intensamente de uma forma cada vez mais criativa para gerar conhecimento, para fornecer informação e gerar conhecimento. Porém, no mundo legal, a educação à distância ainda é fortemente reprimida. Percebo que são 3 as razões que vão ser superadas. Primeiro, um corporativismo enorme, principalmente quando a educação à distância era televisão. Havia o medo de perda de emprego, ao contrário. Na medida que a educação à distância chegou e tal como ela está hoje, há uma multiplicação de emprego na educação, e não é só para professor. Qualquer trabalho precisa da pessoa de mídia, de convergência de mídia, precisa de gente de pedagogia, precisa de gente de todos os aspectos. O contingente aumentou, então isso acaba. A outra resistência ao mundo digital. Aí vamos esperar um pouquinho, porque é uma questão de faixa etária. Hoje, quem não é nativo tem que se naturalizar. Alguns resistem. O jeito é a gente esperar que eles passem, mas vão passar, não demora muito. E a outra é uma questão ideológica de polarização, uma coisa do século XIX. Polarizar Estado ou mercado. Ora, o que interessa é a sociedade. Então não adianta dizer que é público ou privado. O que interessa é a sociedade. Essas restrições, elas são muito claras em todos os níveis escolares. Você percebe que a pós-graduação, não obstante a CAPES fazer 1000 elogios ao portal de periódicos, que é, por sinal, os periódicos é uma coisa muito boa, e o próprio MEC fazer elogios ao domínio público, mas, de repente, você tem 1000 restrições à educação. Veja, o garoto hoje mais jovem já está mexendo com o computador, de idade tenra ainda. Aí não pode porque é muito jovem. Na pós-graduação não pode por quê? Então, tem que ter algum nexo isso aí. O uso dos parâmetros ainda são parâmetros convencionais, entendeu? De usar, tem que usar estruturas físicas que a tecnologia já superou, a duração do curso, uma série de parâmetros que já estão ultrapassados. E nisso entra muito a avaliação dos polos locais. E outro aspecto também é observar a preterição das instituições particulares em todas as chamadas públicas.
isso amesquinha o país. É preciso usar no país os talentos. Não interessa que seja instituição pública ou privada, até porque a pública trata de recursos da sociedade. Essa história de dizer que o dinheiro da instituição pública está fora de qualquer discussão, como assim? Ele é que tem que ser mais discutido. São verbas públicas. Precisamos um portal da transparência e mais, muito além de corrupção. Não é disso que eu falo. Corrupção gera escândalo. Eu quero discutir mais uma apropriação cada vez mais benéfica, um estudo mais profundo de custo-benefício. Há avanços, o semipresencial é avanço, a UAB é avanço, a contratação de conteúdos digitais é avanço. Eu vou passar esses, porque o professor Formiga já disse que eu passei do tempo, mas eu queria dizer, finalizando, o seguinte: o Brasil é um país muito heterodoxo, com desigualdades, e a gente vê aqui numa reunião dessa que reúne Brasil, reúne brasileiros, como nós somos diferentes. Porém, há no país alguns consensos. O Brasil tem pelo menos 5 consensos. Todos nós somos a favor do crescimento econômico com geração de emprego. Todos nós queremos combater a desigualdade social. Todos nós pregamos hoje o respeito à natureza. Todos nós queremos e precisa cada vez mais rápido ter uma reforma política. E todos nós achamos que a educação é prioritária. Só que a educação é tida como prioridade social. E aí é fatal. Educação tem que ser nesse país prioridade estratégica. No novo mundo, que precisa de uma nova educação, nós temos que ter a educação como prioridade estratégica. E, neste cenário, a educação à distância, que aí sim, a educação à distância é o estágio superior da educação. E acredito que, como disse a professora Susan, vai ser difícil distinguir. Uma sala de aula com professor presencial será mais uma opção. Vai ficar a critério do projeto pedagógico, a critério da instituição e, principalmente, a critério do aluno. O que eu quero, por fim, dizer é que um seminário como esse me traz otimismo, me encoraja, me estimula, me dá a certeza de que nós vamos viver nesse século XXI um país muito melhor, com a educação muito melhor, em boa parte, em grande parte, provocado pela educação à distância. Muito obrigado.